Estamos iniciando aqui pela UX TV mais um X da Questão e hoje vamos estar falando com você sobre o Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul. Quem não se encanta ao observar o mundo aquático e ao se deparar com réplicas perfeitas dos dinossauros? Conosco o diretor do Museu e Aquário, o professor da UX, Germano Schir, e a professora Jocelyn Brinker. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida retornamos com o nosso tema de hoje. Estamos de volta com o X da Questão. Hoje conversando com você sobre o Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul. Conosco o diretor, biólogo e professor de fotografia, Germano Schir, e a coordenadora de visitação e professora de ciências biológicas, Jocelyn Brinker. Professor Germano, prazer tê-lo aqui no programa. Vamos conversar hoje sobre o nosso Museu e Aquário. O prazer é todo meu. Quero cumprimentar os telespectadores, em especial também o meu amigo Jacó, né? E vamos ver então se nós chegamos lá no X da Questão do nosso museu. Perfeito. Ok. Professora Jocelyn, bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e conosco, com todos os nossos telespectadores, no sentido de divulgar um pouquinho das ações que nós fizemos no Museu de Ciências Naturais. Perfeitamente. Professor Germano, o que temos no nosso Museu de Ciências Naturais da UX e que objetivos ele tem nessa relação tão importante que acaba desenvolvendo com a comunidade de toda a região? Bom, o museu, entre outras funções, uma delas é justamente aquela porta aberta da universidade para a comunidade, né? Normalmente o museu deve representar isso, né? O que se faz na universidade deve ser democratizado e oferecido à comunidade. Exato. Né? Então nós temos uma série de atividades lá dentro que vão desde a sala de exposições permanente, que a professora Jocelyn coordena, né? Nós temos um aquário com o UX Aquário, que tem 20 aquários, sim, sendo 20 de água doce e 2 de água salgada, alguns bem interessantes, com volume grande de água. E ali nós temos uma série de outras atividades ecológicas, assim, de educação ambiental dentro desse aquário, né? Além disso, tem outros projetos, né, como Central de Empréstimo, temos o Museu Itinerante, nós temos a área da botânica, né, com herbário, nós temos também um setor de zoologia, de mineralogia, de arqueologia. Quer dizer que é bem amplo nossas atividades são. Perfeito. Professor Jocelyn, normalmente quando se usa a palavra museu, se tem uma ideia assim de história da humanidade, objetos, enfim, várias, podemos dizer assim, várias artes, obras de artes, coisas antigas, né? Exatamente. Entretanto, a universidade desenvolve um museu de ciências naturais. Por que isso, professor? Bom, o museu em si, ele tem uma história bastante antiga, ele nasceu no Egito, né? O nome etimológico significa Templo das Musas. As musas seriam as artes e as ciências, né? Então, inicialmente tinha aquele caráter onde os filósofos discutiam as ciências e as artes, um espaço onde era um espaço privilegiado para esses cientistas, vamos dizer assim, daquela época discutirem os avanços das ciências. Okay. Com o tempo, no século XVI, XVII, XVIII, esse conceito foi mudando. Dessa colocação que tu fizeste das coisas empoeiradas, onde se guardava geralmente antigas e que eram intocadas, né? Intocáveis. Então, este conceito, até bem pouco tempo, ainda permanecia. Mas agora se tem uma ideia diferente de museu. O museu é dinâmico, o museu é vida, o museu é relação com a exposição, com as materiais que nós colocamos, que não são só, vamos dizer assim, materiais conservados, mas também são duplicatas. Nós representamos no museu, por exemplo, no salão de exposição, nós temos vários dioramas que a gente chama de dioramas a um ambiente onde nós reproduzimos, né, uma parte de uma localização geográfica, ou seja, reproduzimos o litoral. No caso do nosso museu é o litoral do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Nós temos um grande diorama que também representa os campos de cima da serra, né? Tem outros campos. Nós temos a
Mata Atlântica, né, com toda a sua fartura de vegetação e de animais. Nós temos a Mata de Araucária, que é típica na nossa região, né, tendo como exemplar o pinheiro, que a gente chama, Sim, que é Araucária angustifolia, nosso. E também temos o banhado, que é o banhado do Taim, do Rio Grande do Sul, e a Restinga. Então são vários dioramas grandes, ao redor temos dioramas pequenos, né, onde trazemos sempre aspectos relacionados a esse grande evento, que são aqueles ambientes grandes. Também temos balcões, né, onde o pessoal, onde a visitação, as escolas e professores podem ver materiais do tipo anatômicos, né, uma parte do cérebro, o ouvido, o desenvolvimento dos fetos, né, num balcão de anatomia. Temos um outro onde representa rochas e minerais, também fósseis, né? E alguns centrais, onde nós temos aspectos do corpo humano, com esqueleto. Sim. Se nós olharmos para cima, nós temos o sistema solar. Alguns amostras ou representantes dos dinossauros, de forma artística. Então, ele contempla realmente uma série de temas que fazem parte das ciências da natureza, né? No caso, as ciências naturais. Sim. E nesse espaço é que o nosso aluno, nossa comunidade, a família, vem para nos visitar. Perfeito. Professor Germano, é possível, visitando o museu, ter um conhecimento ainda maior do próprio lugar onde vivemos, né? Espécies, vegetação, solo, etc. Dentro do possível a gente procura trazer, né, o nosso hábitat para dentro do museu como um local assim justamente agradável, né, de se discutir, e não é só de guardar, mas também de fazer com que ali também seja um laboratório de educação ambiental, né, e que se conheça então o que existe em nossa volta. Então nós temos, por exemplo, dentro do aquário, nós temos peixes da região, nós temos peixes nativos, peixes exóticos, né, peixes ornamentais. Então ali nós temos uma série de curiosidades relacionadas à atividade ou à forma de vida, né, desses organismos dentro do seu hábitat, né? Exato. Então são características bem distintas. Um aquário marinho é diferente de um aquário de água doce. Claro. Então a ecologia da água de um aquário marinho é diferente do aquário de água doce. E nós temos nesses espaços, tanto na sala de exposições permanentes, que a professora Jocelyn estava conversando e descrevendo agora, no aquário também nós temos então os bolsistas. Então nós temos equipe de alunos que recebem os visitantes, né? Então eles têm repassam informações. Isso é muito importante, claro. Porque uma coisa é você ir lá ver, mas sem alguém que traga uma informação, um interlocutor fica difícil, né? Não aproveitamos certamente a maior parte das informações que estão aí, né? Professor Germano, o senhor falava de peixes, por exemplo, dos nossos rios da região que estão aí representados. O senhor poderia nos detalhar um pouquinho mais, porque nós sabemos que o problema que temos das águas, da poluição das águas, etc., causa quase que a extinção de algumas espécies, peixes que a gente via um tempo atrás, hoje não vê mais, né? O que o senhor poderia nos esclarecer nesse aspecto, professor? Nas aulas até de ecologia e na formação também, na discussão com os nossos bolsistas, a gente sempre dá uma ênfase para que eles façam esse vínculo, esse link, né? Não só chegar o visitante ter acesso à beleza dos peixes, mas também ver como aquilo pode ser eliminado facilmente, como está acontecendo em nossa volta, né? Exato. Então, a noção, muitas vezes errônea, que nós temos assim, com relação à degradação da qualidade dos nossos rios e a extinção dos nossos peixes, está muito vinculado com a ideia de veneno, que alguém lançou um veneno. Sempre, às vezes, eu noto isso nos meios de comunicação, que sempre se procura alguma empresa, alguma indústria, alguém que tenha lançado um produto químico que tenha intoxicado. Até o episódio do Rio dos Sinos aí é um bom exemplo nesse aspecto. Né? Mas é uma série de fatores. A maioria, na realidade, dos organismos, eles vêm a
não ter condições de sobrevivência em função de aspectos que, né, nem são exatamente venenos ou excesso de pesca ou alguma coisa assim. Claro que também existem esses casos e que são preocupantes. Mas assim, por exemplo, um grande problema dos nossos rios atuais é o assoreamento, o excesso de material particulado e tudo que vai para os rios, porque hoje nós temos aração, solo ao encostado aos rios. Isso. E não há aquela mata não tem mais a mata do rio, né? Isso. Então esse material todo vai para dentro da água, né? E hoje, por exemplo, até dá para se observar isso nós fazemos sempre questão dentro do museu de mostrar como os peixes dependem dos esconderijos, dos espaços onde os ovos que eles mesmos produzem tenham condições de depois eclodir alevinos que ficam protegidos, né, pelos seixos, pelos espaços daquelas pedras redondas que tem em todos os rios, contra os predadores que muitas vezes são os próprios pais, né? Então, hoje, infelizmente, pelo assoreamento, os nossos rios, né, tem muito material particulado entre esses seixos. Então estão descaracterizados os ambientes para que esses pequenos organismos tenham condições de se proteger contra os predadores. Então tem uma série de outros tipos. Matéria orgânica, quando decompõe, né, quem decompõe são as bactérias, e as bactérias utilizam oxigênio, reduzem o oxigênio dissolvido. Água, né? Então muitas vezes matéria orgânica que é lançada na água, matéria, né, tanto de origem doméstica como industrial, e até muitas vezes atividades, administrações que não tratam do seu esgoto, fazem com que haja uma demanda bioquímica muito grande de oxigênio. Então não é o produto químico que está matando, mas sim a falta de capacidade de oxigenação. E eles morrem asfixiados, os peixes. Né? Então tem uma série de noções assim que a gente procura esclarecer dentro do museu, né, na educação ambiental e na melhor compreensão desses processos que nós podemos estar envolvidos. Professor Juscelê, creio que o momento da visitação, sobretudo escolas, né, da nossa região, vem aqui, é um momento propício para desenvolver essa consciência ecológica. O museu ele é realmente visitado, na sua grande maioria, por escolas da região, né? Elas entram em contato quando vêm com grupos grandes, e geralmente elas lotam um ônibus, né, para ficar mais econômico, e vêm para o nosso museu é quase uma extensão da sala de aula, né? Nosso museu tem essa função de estender aquela investigação que o professor faz na sala de aula, mas que não tem um adequado ambiente, ou as escolas geralmente carentes. Então, eles buscam esse apoio do museu, o que a gente chama de difusão científica, né? E na aprendizagem como disseste antes, de educação ambiental. Porque ao olhar para um ambiente, qualquer um desses ambientes que nós temos, desses que eu falei anteriormente, nós chamamos de dioramas, os museólogos chamam de dioramas, mas são realmente ambientes onde a criança pode observar, né? E principalmente questionar, que tipo de vegetação tem, que tipo de animal tem neste ambiente, que não tem no outro, né? A importância desse ambiente, onde ele está localizado. Cada um desses animais que nós colocamos nesse ambiente tem, ao lado do diorama principal, nós temos um conjunto de computadores. E todos os dados que eles geralmente precisam estão ali. Então tem a foto do animal com a sua vida, como se reproduz, o que ele come, né? Onde ele vive, outros nomes vulgares, o científico. Então a criança vem realmente naquele sentido de investigar, de uma forma usando a percepção e até lúdica, né? Porque eles estão ali, eles vêm com aquele sentido de se divertir, de curtir esse momento, de passear. Muitas vezes essa visita ao museu, ela é um prêmio que a escola está dando. Né? Então durante a semana temos alunos de todas as séries das escolas da rede, que é mais comum, né? E no final de semana, então, vem mais as famílias, com o pai, a mãe, o filho. Geralmente a criança vem, olha, uma vez traz a família, porque gostou, né?
tem alguns que gostam dos... E repete, né? Porque vira um local de referência. Vira um local de referência, um local agradável, praticamente uma extensão das relações que eles têm. Então, eles trazem a família e é interessante, as pessoas vêm, olham, muitas vezes questionam, fazem comentário, contam alguma coisa do que viram, acrescentando até aquilo que nós oferecemos nas exposições. O que é interessante é que é uma riqueza tão grande, são tantas coisas a serem aprendidas que nunca é demais repetir as visitas, aí mesmo os adultos, né, professor Germano? Porque são vários ambientes, são várias situações, há muito dinamismo na própria organização do museu e do aquário que continuamente vai evoluindo, trazendo novas coisas, né, professor Germano? Realmente não é só a criança, a família recebe bastante, como o Jocelyn falou, então, tem aspectos assim, interessantes que são desenvolvidos dentro do aquário, que o adulto também, né, tem. Nós temos painéis, além dos peixes, que são, claro, a atração principal são os peixes, os artistas são os peixes. São os atores principais. Mas nós temos assim, muitos links que se dá para fazer ali junto com os peixes, né, e com ecologia, para que haja melhor compreensão. Por exemplo, tem painéis de correntes marinhas, é um mapa muito enorme, grande, então tem as correntes marinhas brasileiras, né, tem as correntes aqui da nossa costa, que dá para se explicar, dá para se trabalhar, por exemplo, por que a nossa costa aqui do Mar Grosso, do Rio Grande do Sul é tão fria, porque vem a corrente das Malvinas, que também traz... os pinguins de Magalhães que eventualmente chegam aqui, e também que trazem muito material vindo dos movimentos de ressurgência do fundo, que traz sais minerais e fertilizam toda a nossa costa. Então aquela questão, né, que muitas vezes o pessoal não gosta, diz que é sujeiro, nosso iodo. Mar é sujo. Nosso mar é sujo, cheio de sempre iodo. Escuro. Na realidade são algas que se proliferam em função da fertilização excessiva da nossa água, que vem juntamente com essas correntes frias, né? Então tudo isso aí são associações que se faz da visita, daquilo que está sendo proposto com o cotidiano, né? Com o que está acontecendo na nossa volta, né? Isso é muito importante. Sem dúvida acaba sendo uma sala de aula, uma extensão muito agradável da escola, da natureza, um encontro, uma reunião muito feliz, né? E eu acho que nós trabalhamos também muito a percepção. Eu não coloquei antes, mas lembrei que eu não falei sobre... Tem uma área de arqueologia também dentro do museu, onde tem alguns instrumentos, instrumentos e de vários tipos, onde que os nossos índios usavam aqui na nossa região. Então é importante também, além da parte de rochas, minerais, fósseis. E é realmente uma sala ambiente onde os alunos... vêm e nossos alunos da universidade trabalham como monitores nessa interlocução entre o que eles querem aprender, qual é o objetivo da aprendizagem e o que nós expomos ali, né? Perfeito. Lembrando que isso foi um esforço de todos nós, porque o museu foi aberto em 1984. Né? Em 8 de novembro, se não me engano, de 1984, já temos uma caminhada. Esse prédio novo ele foi inaugurado em 1995, 28 de março de 95. E isso foi que deu aquele avanço todo. Em média, nós recebemos na parte superior, não sei, no aquário, porque o aquário também é muito visitado, cerca de 35 mil alunos por ano. Então é um número considerável diante do nosso museu, que não é um museu extremamente grande, ele tem uma área limitada, até interna, né? Nós vamos ao primeiro intervalo, professora Jocelyn, em seguida retornamos conversando sobre o nosso museu e a importância que ele tem nessa relação educativa com toda a nossa região. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o X da Questão, hoje conversando com você sobre o Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul, conosco o professor Germano Scherer e a coordenadora de visitação, professora Jocelyn Brinker. Professor Germano, comentamos um pouquinho antes do intervalo sobre alguns dados da visitação ao museu. Por favor, e o aquário também está
essa demanda toda aí, professor? É em torno disso, porque sempre há um aproveitamento comum, né, concomitante. 35 mil visitas ano. Eu tive dando uma estudada na visitação desde a inauguração do nosso aquário, né? O nosso aquário ele já existe desde 2001, outubro de 2001, e nós visitaram aproximadamente 350 mil pessoas, né? Então é realmente significativo. Uma população grande. Uma população grande, significativa, e sempre como a Jocely colocou, eles trazem seus pais, trazem seus colegas, seus amigos. Ela é multiplicadora. Né? E muitos voltam de novo. Sim, né? certamente. Então, é um local agradável, interessante, atraente de visitas. Professor Germano, eu estava imaginando aqui a manutenção disso, porque quem está em casa e tem seu peixinho sabe que tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas e cuidar dessa bicharada toda aí? Quantos mais ou menos? Qual é o volume aí, professor? As quantidades? Nós temos um pessoal de infraestrutura, funcionários especializados nisso, né? Que são, porque eu imagino que tem que ter uma água, né? Se é marinha, se é de água doce, já há diferença. Alimentação diferente. Quem é o grande especialista nisso é o Gerson, que é um funcionário que também está fazendo curso agora de engenharia ambiental, e uma bióloga, que é a Janete. Né? Então elas dão essa cuidada na turma lá, tem que alimentar, ver se eles estão bem agasalhados, porque eles são quase frágeis, professor. Não, é porque a água a maioria dos peixes são tropicais, então eles têm que ter uma temperatura acima de 24 graus centígrados, então tem que estar sempre controlando esses dados. Ainda mais o nosso clima aqui nesse inverno. Né? E depois tem aquários, os marinhos e os de água doce, né? E os marinhos, eles já são mais sensíveis ainda, porque são organismos que vêm de ambientes muito estáveis, o meio marinho não sofre essa variação. Imagina os peixes agora nesses frios aí que vieram, essas frentes frias, a água, tem rios até que congelam, né? Isso. E então os peixes de água doce, eles têm uma capacidade adaptativa muito maior de suportar esses fatores ecológicos, né? Variação de correnteza, né? Turbidez depois da chuva. Agora os de água marinha não, eles estão num ambiente muito grande, muito estável, e qualquer variação prejudica. Até eu sempre faço com meus alunos de ecologia essa relação assim que sempre se observa, assim, os pescadores na beira do mar, lá com os peixes que tiram da rede ou do seu hobby lá, que agora é bem controlado também. Mas que os peixes de água salgada, eles vêm a morrer logo, não são como os de água doce, que se você não cuida, eles ficam muito tempo vivos. Se debatendo, né? Então, os peixes de água salgada, eles são de maior sensibilidade, tem que ter um cuidado muito grande. Qualquer variação de composição química, a evaporação de água salgada muda a composição e a concentração. Né? Então, essas variações, como é muito grande o meio marinho, eles não sofrem como... não estão adaptados, por isso são muito mais sensíveis. E os outros de água doce não. Claro que nós temos que sempre reproduzir o hábitat, isso é o grande segredo. Né? Por exemplo, os peixes que vêm do Rio Negro, né, e de seus afluentes, nós temos muitos peixes brasileiros que vêm da Amazônia, eles são de água bastante ácida pela decomposição das folhas da floresta amazônica, então eles têm que ter um pH ácido, um pH baixo. Né? Então, eles não suportam uma água alcalina, não pode ter nada de material de carbonato de cálcio dissolvente. Então, e ao passo que, por exemplo, na mesma região quase, na Amazônia, os afluentes do rio Solimões, eles nascem quase todos lá em cima, muitos nascem lá na Cordilheira dos Andes, que é uma formação recente, tem muito carbonato de cálcio, a água é mais dura, mais alcalina. Então, mesmo sendo de uma mesma área geográfica, os que vêm de um grupo de rios, eles precisam, né, condições bem diferentes das dos outros. E isso aí, então, para quem trabalha com a manutenção tem que saber. E também dá para se trabalhar junto com os alunos, com essas variações. Né? Tem muito... É um recurso bom de trabalhar com os alunos para mostrar como... Então, mesmo sendo um peixe de água doce, não é simplesmente colocá-lo em água doce. Né? A água doce nossa aqui é diferente. Não, temos que ter todo o cuidado, né, para que não haja... Imagina um outro cuidado, o transporte desses animais, né, professor? Realmente, o transporte
muitas vezes se perde, né? Se há um acidente, ainda mais agora com congestionamento aí dos aeroportos, alguns peixes também saem prejudicados quando eles vêm. Ficaram muito tempo na espera lá do check-in, né, para Caxias do Sul. Também eles passaram pela crise aérea. Também é um problema. Então, quando a gente faz aquisição de peixes, que são todos eles são controlados pelo IBAMA, comercialização possível, né? Nada. Nós temos assim um cuidado muito grande com isso, né, de ter só organismos possíveis. Certo. Professor Juscelei, o museu também tem uma unidade, digamos, itinerária, né? O museu, ele tem um espaço que a gente chama de Museu Itinerante Interativo de Ciências. É o que nós conhecemos pelo MIC, né? Ele foi criado em 2002, né? É o resultado de um projeto de pesquisa que foi proposto por um edital da FAPERGS, né? Então, esse edital é lançado, nós escrevemos o projeto, nós ganhamos, foi um dos 3 melhores do estado do Rio Grande do Sul. É importante salientar que ele tem um tema gerador, diferente dos outros grupos itinerantes. Ele tem um grupo temático gerador. Qual é o tema, professor? É a luz. A luz. Né? A luz, aquela luz que vem do sol, mas que é uma energia trabalhada, né? São conceitos já científicos que chegam e que provocam várias mudanças no nosso planeta, vamos dizer assim. E o fundamental é que ele teve uma equipe interdisciplinar, né? Então, eu trabalhei com a biologia, professor Francisco Catelli, participou, professor José Odilon, né? Odilon Giovannini Júnior, José Arthur Martins, né? Então, representando a química, e nós organizamos, então, ficamos 2 anos nos reunindo, discutindo exaustivamente como é que nós poderíamos desenvolver esse projeto. Ele realmente ficou pronto no final de 2004, mas teve um sucesso tão grande que posteriormente nós conseguimos verbas e apoio do CNPq e por último da Fundação Vitae, onde nós compramos então um planetário. Isso. Então o itinerante ele é um conjunto de painéis, onde as crianças, os alunos, enfim, eles vão se relacionar, tem botões, eles geralmente são todos luminosos, indicando as setas onde liga alguns conceitos, onde realmente tem um efeito maior. Então temos o efeito estufa, tem as fotossíntese em 2 painéis, principalmente as partes mais externas do vegetal, indo até para dentro de uma célula onde nós representamos a fase clara e escura, né? Tudo por condições de luzes. Então, esse tipo de esquema não se encontra nem em livros, é inédito. Também temos a influência da luz na ovoposição de algumas da tartaruga careta. Temos uma tabela periódica dos elementos químicos muito importante, com todos os elementos, a hipótese do universo primitivo, enfim, vários painéis e junto com eles também temos alguns experimentos, Van der Graaf. Nós temos lunetas, simulações, estudo de lentes. Temos um robô que também um robô que atua com raio laser, efeito dos espelhos, passa por um túnel escuro onde o indivíduo é sensibilizado quanto à ausência de luz e a formação da luz, a decomposição da luz branca. Então temos realmente interessante. Esse itinerante ele já foi para Santa Cruz do Sul em 2005. Este ano ele foi para Nova Prata, numa semana do meio ambiente, proposto pela prefeitura. Atualmente ele está em Bento, no nosso campus de Bento. Ainda há uma expectativa que a gente leve ele para Vacaria e também para Nova Petrópolis, também fez alguns contatos, mas Veranópolis também nos solicitou. Isso, o agendamento, no caso, para esse museu se deslocar de um local para outro é feito com entidades públicas de educação? Assim, geralmente com entidades públicas, o equipamento vai, esse grupo que eu falei de professores, nós podemos treinar, né? No caso, por exemplo, de Nova Prata, nós treinamos. Claro. Alguns alunos fizemos treinamento para que essa equipe possa receber
os seus visitantes com tranquilidade. E nós, inclusive, acompanhamos esse museu itinerante no sentido da montagem. Também supervisionamos no sentido de desmontar ele, para que ele seja bem condicionado. Geralmente são materiais frágeis, né? Então, esse espaço enriqueceu as nossas ações. Certamente. Né? E é a nossa motivo até de futuras pesquisas mais ligadas à área de ciências, do ensino de ciências, metodológicos. Nós levamos os nossos alunos também, instrumentalização para o ensino de física, instrumentalização para o ensino de ciências biológicas. Então, nós fizemos a ponte com a graduação e com com a extensão e também, né, sempre aberto ao público em geral. O planetário acompanha isso? É um planetário inflável? É esse, professor? Um planetário inflável, ele acompanha desde que tenha condições depois de ser utilizado. Né? A organização dele não é uma organização complexa, mas complexo é o dominar o equipamento, o explicar esse universo maravilhoso, as constelações, simular, né, fazer simulações, onde você pode se transportar a um céu, por exemplo, do Canadá, ou dos Estados Unidos, ou mesmo das partes mais gélidas do planeta. Como é que nós vimos o Sol? O que acontece com as nuvens, assim, aquelas luzes, por que aparece, por que não aparece? Então, eles explicam tudo essas características que não é para qualquer... tem que ser um aluno de graduação que já domine toda essa questão. Para explicar. E é complexo. Então, ele atualmente ele está no Museu de Ciências Naturais. Ele não acompanhou, ele não está em Bento. E ele está aberto ao público quintas e sextas-feiras, das 14 às 15 horas, das 15h30 às 16 e por grupos de 20 alunos. Ele não comporta mais do que isso, porque questão de espaço, tem que sentar na forma, né, parecida de um iglu, onde as crianças ficam olhando para o céu, vamos dizer assim, identificando todos os astros e constelações que elas veem. Só uma parte, com relação ao horário de visitação no planetário, houve uma inclusão agora, né? É terça, quinta e sexta. Terça, quinta e sexta. Terça, quinta, foi bom, então, tu falar. No final do programa nós estaremos dando um telefone, inclusive, para os devidos agendamentos e esclarecimentos, né? Que além de escolas, etc., uma pessoa que mora em outra cidade, deseja vir, pode já ter uma informação mais precisa, inclusive, de horário e de atendimento. Até eu gostaria de colocar, não sei se ainda está dentro desse espaço, mas a questão do museu itinerante e o planetário agora, nesse período até o fim do ano, que começa a haver uma sobrecarga assim, de visitação, porque quando chega a primavera, o clima melhora, os passarinhos saem da sala de aula com os professores, então nós temos muita procura de visitação, mesmo de outras regiões, de outras cidades, aqui é o museu. Então há uma política assim que o museu itinerante, a não ser uma pequena parte dele, possa sair, né? Mas a tendência é do planetário e o museu eles ficarem nesse período mais aqui na base, né, claro, no museu, porque a visitação é muito grande. Se a gente tira daqui, né, vai faltar aqui. Então a gente faz um balanço assim de ocupação melhor. Né, e é importante salientar que ele tem uma sala de multimídia também. Essa sala de multimídia o professor pode vir, sentar, nós temos vídeos específicos relacionados ao tema. E ele pode ter acesso ao computador com data show, onde, por exemplo, a criança ela quer mais subsídios sobre aquecimento global. Então, nós vamos lá, entramos no site sobre isso, e passamos, temos sites já selecionados onde ela pode aumentar, vamos dizer assim, os seus conhecimentos, ampliar ou retirar algumas dúvidas sobre aquilo que ela viu. Então, nessa sala, é ao lado, né, da sala de exposição, onde fica à disposição do professor com os seus alunos, claro, sempre assessorado com os nossos alunos, bolsistas, para explicar. Pelo que vocês percebem nas visitas que ocorrem, tanto ao museu quanto ao aquário, a questão de idade é relativa, quer dizer, as crianças praticamente de que série têm vindo e é bom, tem aproveitamento, todo mundo, como é que funciona? É um pouco diferenciado, por exemplo. É bonito de ver quando as crianças das séries iniciais, agora as séries, né, da parte essas primeiras séries vão para o aquário. Elas chegam lá, elas atiram beijo para os peixes, né? Elas se apaixonam
porque por aqueles animais vivos que elas estão vendo. Então há uma empatia, ela se sente bem. O aquário por si só já traz uma tranquilidade, né? Então elas veem aqueles peixes, é um sentimento que passa, elas perguntam muito. Aliás, literalmente a gente mergulha num ambiente, né, diferente da nossa rotina, do que vemos muitas vezes, porque a maioria está vivendo em cidades, né? Sim. Até nós estamos voltando, né, Germano, com um pouco do teatro infantil, onde nós já tínhamos algumas vezes proporcionado nesse momento também alguns teatros sobre temas de meio ambiente. Sim. Que sensibilizavam muito as crianças. Então, o Papagaio Fujão, o Aniversário do Macaco. Agora temos algumas conversas entre dois peixes, né, no aquário, que eles estão... Nós estamos criando um teatro de marionetes, onde dois peixes conversam entre si. Sim. E com, principalmente, séries iniciais, né, aquelas crianças menores, onde se faz, então, na historinha, uma introdução à visita, para que eles consigam depois perceber melhor, de uma forma... mais acessível a eles. Exatamente. Né, no projeto. E o itinerante acompanha o teatro infantil, é Guigo, Gabi e o Sol, né, onde são duas crianças que têm todo um problema, ficam expostas muito ao sol, e aí há uma discussão sobre os raios solares, o problema de ficar muito tempo exposto, né, e suas consequências. Ok, nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida conversando sobre o nosso Museu de Ciências Naturais e esclarecendo ainda mais aos nossos telespectadores e fornecendo até um telefone para contato e agendamento de visitas. Voltamos a seguir. O X da Questão está de volta, conversando hoje com você sobre o nosso Museu da Universidade de Caxias do Sul, Museu de Ciências Naturais. Conosco a coordenadora das visitas, a professora Jocelyn Brinker, e também o professor Germano Schir, que é o diretor do museu. Professor Germano, conversamos sobre vários aspectos, né, do nosso museu, do nosso aquário. O que mais que o senhor destacaria assim, como importante, programas que está sendo organizado, que vai, além de levar o conhecimento à comunidade, ao mesmo tempo acaba propiciando essa produção de conhecimento para os alunos da Universidade de Caxias do Sul? Na realidade, o museu ele tem uma história bem longa, né? Nós temos, eu acho que por uma questão de justiça, um grande batalhador pela existência dele foi o professor Gilberto Graziotin. Não sei se é do seu tempo, professor Gilberto. Não, eu cheguei depois da universidade aqui. É mais novinho, né? Mas o professor... Na universidade, pelo menos. Mas, então, além, digamos assim, desse lado de exposição que a gente está falando, tem muita atividade de pesquisa, né? E exato. A tendência é até aumentar esse aspecto e também a atividade de assessoria didática aos cursos de biologia, de engenharia ambiental, todos aqueles que precisam de material didático, né? Então, não tem a central de empréstimo, acho que tu não chegaste a falar muito sobre isso. A zoologia também, né? Nós temos material, coleções científicas e coleções pedagógicas de animais. Além disso, nós temos um trabalho muito sério, muito antigo também, do herbário, né, que o professor Ronaldo Vazon, ele tem. Então, ele faz o levantamento e a coleção de todas as espécies da região e faz trocas, né? Então, com outros herbários de todo o mundo. Então, é um trabalho bastante significativo. Nós temos uma parte das geociências, né, que é o professor Pedro Reginato. Né? O professor Pedro. E tem ainda, então, a parte da palinologia também, que está sendo feita uma pesquisa interessante sobre o calendário polínico da nossa região serrana. Em que consiste isso, professor? São levantamentos da presença de pólen, né, que são os grãos de pólen que são responsáveis justamente pela fecundação, quando a fecundação, principalmente pelo vento, né, mas também por organismos. Então, existem diversos tipos de pólen. Então, já se identificou que alguns tipos de alergias são relacionados com o pólen existente na nossa região. Então, esse calendário polínico é um calendário onde está sendo feito, digamos assim, a ocorrência dos diferentes tipos de pólen conforme o ano. Né? Então, e fazendo uma relação, então, com outros tipos de atividades. Isso é muito interessante, porque até no campo da saúde, né, professor? É um trabalho belíssimo de pólen e fungos, e eu acho que a Sandra vai
professora Sandra Vergamini vai lançar um livro, inclusive. Ela tem um trabalho bem... Ela tem um trabalho muito bonito sobre o pólen. Isso pode nos ajudar a cuidar até da saúde, né? Porque são certeza. tantas alergias que temos hoje. Claro, às vezes o pólen leva a culpa de tudo e não é bem assim. Não é bem assim, tem outros não fatores. É bem assim, tem outros fatores. Também o próprio museu, ele está sendo depositário na área da zoologia de diversos projetos que a universidade, né, tem outros professores e outros pesquisadores. Então, quando há tombamento eventual de alguma fauna, que geralmente organiza já descobertos mortos, eles são enviados para o museu e nós vamos ficar, então, na região das Marrecas, aqui, né? E também no nosso litoral, aquele trabalho com a Petrobras. Das Lagoas, né, das Lagoas. Que vai ser lançado semana que vem, se eu não me engano, na outra então, semana. Nós vamos trabalhar em conjunto recebendo esse material. Né? Então. Muito interessante, estaremos divulgando esse trabalho também. Professora Jocely Brinker, e a Central de Empréstimos, como é que funciona, o que é? Bom, a Central de Empréstimos, ela iniciou em 1995, ela já tem um bom caminho, e ela foi o resultado dos trabalhos que os professores vinham para a universidade, de antigos projetos, iam produzindo materiais alternativos, materiais didáticos para melhorar as suas propostas, para evidenciar temas e assuntos em que não era possível através só de livros. Certo. E muitas vezes não é possível salientar, para ter uma ideia real e formar uma consciência crítica, não é possível nem usar vídeos, porque isso não dá uma real, não desenvolve a parte crítica do aluno. Sim. Então a Central de Empréstimo teve um apoio inicial de um projeto chamado Comecim. Era Ação Conjunta para a Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática no Estado do Rio Grande do Sul, bem grande o nome. E ele começou na nossa instituição, depois ele foi coordenado pela Pontifícia Católica do Estado do Rio Grande do Sul, a PUC, e nós, até 1995, esse trabalho veio vindo, apoiando sempre os professores na área da educação continuada, né, na área chamando os professores para estudar e implementar novas alternativas, do tipo clubes de ciências, desenvolvimento de feiras, estimulando essa área. Então, esse projeto foi o resultado, né, em 95, do que nós já vimos produzido. Mas nós ampliamos, nossos alunos mesmos produzem por técnicas artesanais, eles começam, por exemplo, a esculpir na argila uma célula animal. Desta célula, que fica em barro endurecida, passamos para um molde de silicone e do silicone duplicamos em gesso ou em resina. Então, nossos alunos, além de trabalhar na central, que é um conjunto de materiais que oferece aos professores da rede de ensino, para que eles possam retirar esse material e utilizar nas suas aulas, sem ônus. Eles podem ficar... tudo sem ônus, visitas, sem ônus, visitas sem ônus. Tudo sem então, ônus. Eles podem ficar até uma semana com este material. Se precisarem, ligam para nós, né? Olha, precisamos de mais tempo. Claro. Então, nós temos vídeos, DVDs, nós temos vários conjuntos de lâminas para retroprojetor, coleções didáticas, modelos anatômicos, alguns que nós compramos via projeto e outro que nós até organizamos. E vamos emprestando esse material para que o professor possa melhorar as suas aulas, né? Ter materiais de apoio. E como nós que somos professores e todos praticamente foram alunos, como é necessário dinamizar a aula, ter recursos, né, para que o conhecimento seja transmitido de uma forma mais agradável, com mais eficiência? Nós temos atualmente 160 professores credenciados. E os nossos empréstimos, eles chegaram a atingir 36 mil alunos. Né? Então, mais ou menos anualmente, 14, 15, 16 mil alunos que nós atingimos. Professor de rede pública, privada, qualquer professor ele dá apoio também aos estagiários. Nossos estagiários sempre preocupados em melhorar a sua aula, em motivarem, né? Então, ele apoia muito os nossos, todos os estagiários, mas nós recebemos alunos de enfermagem, por exemplo. Queremos o kit de método contraceptivo. Né? Então, ele vai lá e retira esse kit, que é uma caixa de madeira com uma tampa, com uma alça, para que eles possam carregar sem muito peso, mas o material está todo condicionado ali dentro. Então, acho que é um estímulo e eu percebi ao longo dos anos, porque também sou professora da rede estadual e também da universidade, que essa iniciativa, ela estimulou muito as escolas. As escolas agora, elas têm um material também
que elas começaram a... elas mesmas começaram a organizar. Começaram a organizar. É até normal tu encontrar as escolas com uma coleção de vídeos, né? Agora CDs, para que eles possam utilizar na sala de aula, e eles viram a importância desses instrumentos alternativos metodológicos. Então isso é importante. Ela foi um estímulo também para que as escolas pudessem melhorar suas ações. Professor Germano, contato com o museu e o aquário, como pode ser estabelecido, as escolas, as pessoas interessadas? Bom, na realidade é de interesse da universidade, né, ter quanto mais visitação melhor, porque é um elemento, é um ambiente agradável, né, já foi dito aqui que ajuda justamente na formação, né, do conhecimento, né, o respeito à natureza, e a gurizada e os alunos e os adultos todos vibram. E a nossa universidade hoje é uma referência em termos de ponto de lazer. Também é bonito ver no domingo assim, as famílias aqui em volta do Biolago, na frente do CETEL, né? E o museu fica bem próximo, a menos de 100 metros. Então, na realidade... É um ótimo passeio, pode fazer um pequeno trajeto aqui dentro do espaço da cidade universitária, né, professor? É um museu, temos o zoológico, temos outras atrações, quem quer o cinema também, quer dizer, é favorável. Então, eu acho que já foi colocado o número do telefone. Então, vamos divulgar agora o telefone, pode falar o telefone, professor. É 3218-2142, dá diretamente na secretaria do museu. Quem coordena esse agendamento é a Eliana, né? Ela está sempre, então, durante o expediente, ela está recebendo, então, os agendamentos. A gente agenda para que não haja grupos assim que conhecidos, né, no mesmo horário. Aquela visita espontânea da família no fim de semana não precisa agendar, né? Não, é só quando é grupos maiores, que precisam um atendimento mais né, para o grupo, né? Então, os horários, né, nós temos os horários também, eu acho que já é de conhecimento. Segunda é o dia da manutenção, então não abre segunda, né? Então a turma, pelo menos o material vivo lá precisa uma atenção especial. Certamente. Então é das 8 da manhã até as 11h30, né, a partir da manhã. A partir da terça-feira. E das 13h30 às 18 horas. Então essa é a parte da manhã. E sábado e domingo muda um pouco, começa um pouquinho mais tarde, às 9h, vai até às 11h30. E à tarde também começa um pouquinho mais tarde, às 14h às 18h. Tanto a parte de baixo, né, que é o aquário, né? Nós temos, é uma curiosidade, nós temos um aquário de 26 mil litros, é o segundo maior aquário do Brasil, né? Parece que tem outro na costa do estado de São Paulo, né? E o nosso é o segundo aquário. Segundo maior do país. Então... o senhor tem uma ideia, professor, quantos peixes nós temos nesse aquário? Mais ou menos um número? Nesse aquário eu acho que deve ter uns 30, 40 peixes. Né? 30, 40 peixes. Peixes grandes, inclusive, porque é interessante que quanto maior o espaço, o peixe cresce mais. Nós temos um pacu, que é da região da Amazônia, e também tem no Pantanal, que ele era pequeno. Chegou pequenininho aqui. Hoje é o maior peixe. Né? É um peixe bonito, mas ele está nesse aquário grande. Né? Então... É um lugar bem agradável. Certamente. Bem agradável. Nós aproveitamos também para fazer uma divulgação, né, da política das águas, hoje dos comitês. Tem 2 painéis, a região da bacia hidrográfica do Rio Caí, da bacia hidrográfica do Rio Taquariantes. Exato. Né? Caxias do Sul fica no divisor das águas, parte da água daqui vai para parte da água vai para outro. Né? Então também tem essa função educativa, né, de discutir a questão dos comitês e a política das águas. Né? Professor Juscelei, uma palavrinha final, então, para os nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de convidar a todos, né, para visitar o museu. Nós temos 2 belíssimos espaços que estão à disposição da comunidade e dizer aos nosso público, nossos alunos, nossos professores, e que nós estamos sempre à disposição se precisarem de algum material de empréstimo ou mesmo alguma coisa diferente que eles precisam fazer na escola. Nós temos uma equipe que pode produzir esses materiais, né? Ok.
Certo. Muito obrigado pela presença, professores. Obrigado pela sua companhia através da UX TV. E o X da Questão termina aqui e volta na próxima segunda-feira. Até lá.